Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a margem de contribuição. Você sabe o que é isso? Para que ela serve? Qual o objetivo da margem de contribuição? Bem, todas as suas dúvidas em relação a esse assunto nós vamos tirar aqui nesse vídeo. E você vai ver que é um assunto muito tranquilo. Você garantir seus pontos ali na hora da prova do exame de suficiência e também se for assunto aí do seu concurso público. Bem, pessoal, eu quero saber, você já está inscrito aqui? Se não, então, por favor, inscreva-se aqui no nosso canal para você estar acompanhando aí as nossas postagens, toda semana aí vídeos novos, resolução de questões aqui, tanto da prova do exame de suficiência quanto de questões de concurso público. Mas vamos lá falar sobre a margem de contribuição? Bem, pessoal, o assunto da nossa aula de hoje é margem de contribuição. E o que vem a ser, professora, essa margem de contribuição? Bem, pessoal, o próprio nome já diz, margem de contribuição é porque contribui com alguma coisa, professor. Isso mesmo, nós vamos ver que a margem de contribuição é o quanto cada produto contribui para a sua venda, na hora que eu vender, para absorver os custos fixos e as despesas fixas. Então, quanto maior for a margem de contribuição total, mais vendas, na hora das vendas ali, maior será a lucratividade. Então, primeira coisa, já estou sabendo então aí, professora, margem de contribuição é quanto cada produto contribui na hora da sua venda. Então, eu só vou falar de margem de contribuição no momento da venda. Se não houve venda, não tem do que se falar então aí de margem de contribuição. E eu vou saber, ela vai me apresentar. Então, ela vai me apresentar o quê? Que quanto maior for a minha margem de contribuição total nas vendas, maior será a minha lucratividade. Ela vai apresentar uma lucratividade maior. E aí, nós vamos ver também a margem de contribuição unitária. Mas antes, vamos aqui nos nossos slides. Bem, pessoal, o que eu preciso saber, então, aí em relação à margem de contribuição? E lá no custeio variável, os custos e as despesas variáveis, pessoal, eles são deduzidos ali da receita, para que eu chegue ali a um resultado do período. E a margem de contribuição, ela vai me auxiliar. Será um indicador de qual ou quais os produtos eu estou tendo uma maior lucratividade, se for na margem no total. E na margem unitária, nós vamos identificar qual produto contribui mais. Então, são duas margens aí. Não que são duas margens, mas eu preciso entender que a margem de contribuição unitária, ela vai me apresentar qual o produto que contribui mais para pagar os custos e as despesas fixas. Já a margem de contribuição total, ela vai me apresentar qual o produto que está me dando maior lucratividade. Por quê? Porque às vezes eu tenho um produto X que ele me dá uma maior margem de contribuição unitária, por unidade, mas no volume de vendas total, a minha margem de contribuição se torna menor, porque eu não tenho um fluxo de venda grande como eu tenho de outro produto que me dá uma margem menor. Então, a margem de contribuição unitária, ela vai me mostrar qual o produto que apresenta maior lucratividade, qual o produto que contribui mais para pagar os custos e as despesas fixas. E com isso, eu posso incentivar as vendas desse produto, investir em uma divulgação, em propaganda, em marketing, para que eu aumente as vendas desse produto que apresenta a maior margem de contribuição unitária, para que eu possa, assim, aumentar as minhas vendas e no volume total eu passo a ter uma lucratividade maior. Então, você vai falar, professora, eu não estou entendendo muito bem aí. Vamos lá, vou te explicar aqui. Imagine a seguinte situação.
eu tenho uma panificadora. Na panificadora, eu tenho o pão de queijo e o pão sal. Pão ali de sal, o pãozinho, né? Então, nesse caso aí, pessoal, uma panificadora. O que vende normalmente, o que vende mais todos os dias, é o pão de queijo ou é o pãozinho lá? É o pão salgado, é o pão de sal ali. Então, nesse caso, eu posso ter na margem unitária o pão de queijo me dando uma maior margem de contribuição por unidade, mas no volume total que me dá maior lucratividade é o pão de sal. Porque ainda que a margem de contribuição dele unitária seja baixa, pelo volume de vendas que eu tenho, no final ele acaba contribuindo. Ele vai me dar uma lucratividade maior, porque eu vendo mais desse produto. Então, a margem de contribuição, ele vem justamente para falar isso. E veja o que o professor Crepaldi fala sobre isso. Ele diz o seguinte, que no custeio variável, todos os custos e despesas variáveis, inclusive as despesas de venda e as despesas administrativas, são deduzidos da receita, embora as despesas variáveis não façam parte do custo do produto ou resultando na margem de contribuição. Pode ser conceituada como a diferença entre a receita menos a soma dos custos e das despesas variáveis. E aí nós vamos ver, pessoal, que ela vai representar o valor que cobrirá os custos e as despesas fixas da empresa. E isso vai proporcionar o quê? Proporcionar a eu visualizar qual é a lucratividade de cada produto. Então, a margem de contribuição unitária de cada produto vai servir como um instrumento de decisão no curto prazo. Então, no curto prazo, eu consigo visualizar e tomar decisões a partir do resultado apresentado na minha margem de contribuição. E qual é a fórmula, professora, dessa margem de contribuição? Nós vamos ver que a margem de contribuição unitária, ou nesse caso aqui é a total, né? Ela vai ser o quê? Margem de contribuição é igual a receita de vendas, receita total de vendas, menos os custos variáveis total, ou seja, os custos envolvendo tanto o custo como as despesas variáveis. E aí nós temos a margem de contribuição unitária. Então, vai ser margem de contribuição unitária igual ao preço de venda de uma unidade, menos os custos e as despesas variáveis de uma unidade. E aí nós vamos ter um exemplo que eu trouxe aqui e caiu lá no exame de suficiência para fazermos juntos, para poder entendermos mais um pouquinho sobre essa margem de contribuição. Então, veja o que diz aí o enunciado da questão. Uma indústria adota o método de custeamento, o custeio variável. No mês de fevereiro, produziu e vendeu. Olha, ele produziu e vendeu 5.000 unidades de determinado produto, de acordo com as seguintes informações. O preço unitário é R$ 25,00. A alíquota de tributos incidentes sobre as vendas é de 17%. O custo variável unitário é R$ 11,00. O percentual de comissão sobre vendas é de 5%. Pessoal, nesse caso aqui, ó, quando ele se fala de comissão sobre venda, isso daqui é uma despesa variável. Então, o que eu preciso sempre lembrar? Tudo que está ligado a despesas administrativas é um custo, é uma despesa fixa. Tudo que está ligado a vendas, então tudo que tiver ligado a vendas vai ser uma despesa variável, tá? E ele me deu os custos fixos mensais de 30.000. Considerando apenas as informações apresentadas, ele quer saber qual é a margem de contribuição unitária de uma unidade desse produto. Então, nós vamos fazer o cálculo para saber qual será aí, então, a margem de contribuição unitária desse produto.
Então, qual vai ser o nosso cálculo? Nós vamos pegar e usar a fórmula, que vai ser margem de contribuição unitária é igual preço de venda unitário menos custos variáveis por unidade menos despesas variáveis por unidade. Então, nós vamos ter margem de contribuição unitária. Qual é o preço de venda? Preço de venda unitário, ele me deu aqui, ó, R$25. Então, é 25. Menos custos variáveis. Professor, o que eu tenho aí de custo variável? Ele falou, ó, custo variável unitário, R$11. Menos R$11. Pessoal, eu tenho mais algum custo variável aí? Tenho. Nós temos o quê? Tem custo? Não, nós temos as despesas variáveis. E o que nós temos aí de despesa variável? Nós vamos ter, ó, de despesa variável, o percentual da comissão sobre vendas. Então, ele falou que a comissão sobre venda é 5% do valor do preço de venda. Então, como que nós vamos fazer esse cálculo? Nós vamos pegar 5% de quanto? De 25, que é o valor de venda. E o que mais? Tem a alíquota dos tributos. Os tributos sobre vendas também é uma despesa variável. Então, eu tenho aqui, ó, duas despesas variáveis. Então, eu tenho a despesa variável dos tributos. E ele está dizendo que é quanto? 17% sobre o preço de venda. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 17% de 25. Então, nós vamos encontrar aqui uma margem de contribuição por unidade de quanto? Vamos lá, 25 menos 11 menos 5% de 25 vai me dar um resultado de R$1,25. Menos 17% de R$25 vai me dar um resultado de R$4,25. Agora eu vou fazer o cálculo. Então, R$25 menos 11 menos 1,25 menos 4,25, nós vamos ter uma margem de contribuição unitária de R$8,50. Eu tenho o gabarito letra C. Então, o que tinha difícil aqui? Ele incluiu aqui essas duas despesas de venda, que você precisa saber que as despesas de venda são despesas variáveis, tá bom? E o que é despesa administrativa é uma despesa fixa. Agora vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos lá, pessoal, mais um exemplo. Essa daqui é outra questão que caiu aí no Exame de Suficiência 2020. E ele diz o seguinte: considere a seguinte situação hipotética. A empresa Peças e Peças Limitadas fabrica 3 tipos de peças para um caminhão, das quais temos as seguintes informações. Eu tenho a peça A, a peça B e a peça C. E aqui eu tenho o preço de venda da A 60, 80 da B e 100 da C. Os custos e as despesas variáveis de A é 20, de B é 30, de C é 40. E as horas máquinas consumidas são de 10, 5 e 8. Sabendo-se que a empresa possui 400 horas máquinas disponível, qual deverá ser a ordem de priorização para a produção de venda das peças para maximizar o lucro, considerando o fator limitativo? Então, olha só, pessoal, na questão anterior, nós tínhamos somente a figura da margem de contribuição unitária e total. Então, nós falamos aqui no início da nossa aula que a margem de contribuição unitária, ela vai me apresentar qual produto contribui mais para pagar os custos e as despesas fixas. Então, a partir desse resultado, eu posso tomar decisões de curto prazo dentro da entidade, como, por exemplo, incentivar as vendas daquele produto que apresenta maior margem de contribuição, porque se ele está contribuindo mais para que eu possa pagar os custos e as despesas fixas, significa que no volume total
eu vou ter uma lucratividade maior. E aí a margem de contribuição total, ela vai me apresentar qual produto, no momento da venda, contribui, me dá uma maior lucratividade, ainda que ele na margem unitária ele me apresente uma margem menor, mas no volume ele acaba me dando uma lucratividade maior. Perfeito? Ótimo. Isso na condição normal da entidade. Mas imagine agora o seguinte: eu tenho uma empresa e na empresa ela pode ocorrer diversos fatores, né? Por exemplo, teve a pandemia agora e algumas fábricas pararam de fabricar por um determinado período. Com isso, determinadas peças passaram-se a ficar limitada ou não ter estoque. Ou eu tenho uma máquina, a minha máquina quebrou e para fazer a manutenção ou o conserto dessa máquina é necessário vir um técnico lá não sei da onde e tal, e tudo isso daí vai afetar a minha produção. Ou eu tenho uma determinada matéria-prima ou um determinado produto, material secundário que eu utilizo na produção do meu produto e eu estou tendo dificuldade de comprar esse produto ou de repor esse produto. E aí o que acontece? Nós temos aí o chamado quê? O fator limitativo ou fator de limitação. Então, surge então a margem de contribuição por fator limitativo ou por fator de limitação. O que é isso? Por exemplo, eu tenho lá uma máquina, na minha fábrica eu tenho 3 máquinas lá. Uma dessas máquinas, elas trabalham 24 horas por dia lá, ou 12 horas por dia, e uma dessas máquinas quebrou. Eu passo a ter somente 2 máquinas. Com isso, o que vai acontecer com a minha produção? Eu vou reduzir a minha produção. Por quê? Porque uma das máquinas quebrou e eu não vou conseguir produzir utilizando aquela máquina. Então, entende que a partir daí surgiu uma limitação na minha produção. Qual é a minha limitação? É as horas máquinas, ou seja, se eu contava com horas máquinas de 4 máquinas, de 3 máquinas, agora eu conto somente com 2, porque uma está quebrada e precisa vir aqui e fazer o conserto. Esse período que essa máquina vai ficar parada, às vezes por 30 dias ou 60 dias, porque tem que repor a peça e a peça vem de outro país, e isso vai demandar de um tempo maior, eu passo a ter, então, essa restrição na minha produção. Com isso, eu preciso tomar uma decisão de curto prazo e de imediato. Qual produto eu posso reduzir a produção? Produzir menos, que vai afetar menos ali a minha lucratividade. Então, para saber qual desses produtos eu posso reduzir a minha produção até que esse fator limitativo, que é a máquina, volte a funcionar para eu continuar com a minha produção normal, o que eu preciso fazer? Eu preciso, então, reduzir a produção de um produto. E aí eu vou analisar a margem de contribuição por fator de limitação. E ela não é difícil. O que vai acontecer? Você vai pegar e calcular a margem de contribuição normal, margem de contribuição menos, que é igual a preço de venda, menos custos variáveis, menos as despesas variáveis. A partir daí, você vai dividir pela limitação. Então, o resultado que você encontrar na margem de contribuição, você divide pela limitação. Aí você vai encontrar a chamada margem de contribuição por fator limitativo ou por fator de limitação. E aí, você vai verificar aquela margem que contribui menos para cobrir os custos e as despesas fixas, é essa que você pode diminuir a produção nesse período que essa outra máquina vai estar aí em manutenção. Tranquilo? Aí eu vou pegar, então, e diminuir a minha produção daquele produto que tem a pior margem de contribuição. Então, veja no exemplo que caiu numa questão lá do exame de suficiência de 2020. Então, olha só, pessoal, nós vimos, então, que essa fábrica aqui, ela
produz essas 3 peças, e ela está dizendo que a empresa está com fator limitativo, que é as horas máquinas. E ele me apresentou aqui, ó, o fator de limitação, que essa daqui consome 10 horas, essa consome 5 horas máquinas e essa consome 8 horas máquinas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a margem de contribuição de cada uma e dividir pelo fator de limitação. Então, vamos lá. Aí, olha só, o que eu vou fazer? Margem de contribuição vai ser igual preço de venda, que é quanto? 60, menos custos e despesas variáveis da peça A aqui. Custos e despesas é quanto? 20. Nós vamos encontrar uma margem de contribuição aqui de quanto? 40. E aí, a partir daqui, eu vou dividir pela restrição, que é quanto? Que é 10. Então, 40, pessoal, dividido por 10, nós vamos encontrar o quanto aí de resultado. Qual vai ser a restrição? Ah, professora, a restrição vai ser de 4. Esse produto vai contribuir com R$4 nos custos e nas despesas fixas. Vamos ver o produto, a peça B? Então, margem de contribuição de B vai ser igual ao preço de venda, 80, menos custos e despesas variáveis, 30, que vai ser igual a 80 menos 30, nós vamos ter qual o resultado aí? Isso mesmo, 50. 50 dividido por 5, que é a restrição da peça B, nós vamos ter, então, aqui uma margem de contribuição de R$10. Agora, vamos para a peça C. Margem de contribuição de C. Preço de venda, 100. Custos menos os custos e as despesas. É quanto? 40. Nós vamos ter aqui qual o resultado? 60. Achei o resultado da margem de contribuição normal. Eu vou dividir pela limitação, que é o 8. 60 dividido por 8, nós vamos encontrar aqui quanto? Isso mesmo, R$7,50. Então, pessoal, caso não existisse nenhuma limitação na minha produção, eu ia avaliar a minha margem de contribuição a maior. E qual seria aqui se eu não tivesse limitação? Se tivesse num processo produtivo normal, a maior margem de contribuição seria essa daqui, né? De C, que me deu uma margem de 60. Então, esse produto aqui, ele contribui com R$60 em cada produto para pagamento dos custos e das despesas fixas. Porém, nesse caso aí, nós tivemos o quê? A questão da limitação. Nós tivemos o fator limitativo, que é o quê? Que é justamente as 400 horas máquina. Ele teve uma redução nas horas máquinas. Assim, eu vou, para maximizar, ele quer saber, para a produção e venda das peças, para aumentar o lucro, considerando esse fator limitativo. O que nós vamos verificar? Qual desses produtos aí vai contribuir mais para pagamento dos custos e das despesas? Ah, então o que vai contribuir mais, professora, é o produto B. Ele vai ficar em primeiro lugar. Segundo lugar, nós vamos ter o produto C. Ele vai ser o segundo. E se fosse para eu reduzir a produção, eu ia escolher o produto A para diminuir a minha produção. Por quê? Porque ele está contribuindo menos, porque ele consome mais horas máquinas. Ó, ele consome 10 horas máquinas. Então, com isso, faz com que eu tenha que reduzir ele, porque para mim vai ser mais vantajoso priorizar a produção de 1 e 2, porque eles dois vai aumentar a minha lucratividade, porque eles dois contribuem mais para cobrir os custos e as despesas fixas. Assim, nós vamos ter qual gabarito? Para aumentar as vendas, nós vamos ter, em primeiro lugar, o B, né? Segundo, o C e terceiro, o A. Então, o gabarito aqui vai ser a letra B. Então, como ele está pedindo
qual produto que vai aumentar a ordem, né? Vai ser o produto B, C e A. Será nessa ordem aí. Bem, pessoal, espero aí ter contribuído para o entendimento sobre a margem de contribuição unitária, margem de contribuição total e margem de contribuição por fator de limitação. Se você ainda ficou com dúvida, manda mensagem para nós que nós vamos estar te auxiliando aí, tirando todas as suas dúvidas para você garantir o seu ponto sobre margem de contribuição no dia da prova. Um grande abraço e até a próxima!